Sério, essa é uma das origens mais malucas que eu já vi do Homem-Aranha, né? E funcionou. Eles não quiseram fazer uma origem mística, né? E nem aquela parada também de aranha radioativa de sempre. O Ben explica que depois dessa mordida ele teve que aprender a ser humano, ok? Meio que o instinto da aranha dominava a cabeça dele. Então a maioria das coisas que ele faz, e até o jeito dele falar, veio de filmes que ele assistiu. Tem até uma cena onde ele tá repetindo o que o filme fala, sabe? Ele decorou todas as falas. E o engraçado disso é que o Nicolas Cage, ele disse que o Ben era 70% Humphrey Bogart, que é um dos galãs mais famosos do cinema, ok? E 30% de perna longa. Quando eu li essa entrevista dele, cara, eu achei que ele tava brincando. Mas não, você consegue perceber nos trejeitos do Ben, esses 30% de perna longa. Tá ali, ok? O humor dele, os personagens que ele fez pra se disfarçar, até o jeito que ele fala com as pessoas, cara, tem esse humor meio cartoon do perna longa. Oi, eu sou o Pete, o zelador. É a infiltração, não tem problema. Só usando as teias. Mas o diferencial mesmo é que os poderes dele falham com frequência. Isso é muito bem aproveitado na série. Por 5 anos ele ficou fingindo ser só o Ben Reilly. Teve o trauma da morte da mulher dele, né? E por causa disso, ele deixou o Spider de lado. Então tem momentos na série, cara, que ele não consegue soltar a teia. Outros que o sentido da aranha não funciona. Tipo, ele tá mais lento, tá sempre travado, né? Cansado. Uma, logicamente, por ele ter envelhecido. Outra, por ele ter deixado de usar os poderes por muito tempo. Meio que criou um bloqueio emocional que a gente sabe que afeta os poderes do Homem-Aranha de alguma forma. Aconteceu isso com o Peter Parker do Tobey Maguire. E parece que vai acontecer com o Peter Parker do Tom Holland no próximo filme, né? É legal ver como é que essas questões emocionais afetam os Homens-Aranhas de forma diferente. Então, se você ainda não viu a série do Spider-Noir, fica sabendo aí que vai ter cenas onde ele vai cansar na hora de subir escadas comuns. Vai chegar travado depois de uma luta. Cara, é quase como se fosse um Old Spider-Man Noir. Não tem o Old Lobo? Se a gente fizer um paralelo com o do Lobo, quem assistiu sabe do que eu tô falando, ok? Mas eu não vou dar spoiler disso aqui. O fato é que o plano dele é mostrado etapa por etapa. É bem desenvolvido ao longo de todo o episódio. E era isso que a gente pedia, por exemplo, em The Boys, né? A Sabe tinha todos os planos, mas o roteiro nunca mostrou passo a passo desses planos aí pra gente. A gente tinha que acreditar que ela fez, né? Que funciona. No caso do Spider é diferente. Cada detalhe do que vai acontecer é pensado. E não é de última hora, sabe? Tudo é mostrado desde o começo. Esse cuidado com os detalhes fez a série ficar redondinha. Tudo se conecta, sabe? Não tem ponta solta. Referência dos quadrinhos. Ó, você vai ver referências óbvias na série, lógico, né? O tom no ar, que é a época em que se passa, tudo isso é igual aos quadrinhos do Homem-Aranha no ar. Mas a série entrega uma versão completamente nova, né? Enquanto lá o Peter Parker dos quadrinhos ajuda a Tia May, tem uma referência pro multiverso, sim. E eu acredito que isso pode ser usado no futuro se a Sony quiser. Nos primeiros segundos da série, o Spider começa falando o seguinte, ok? Uma vez me perguntaram que universo era este. Uma pergunta estranha que me marcou todos esses anos. O que eu pude responder foi que era o único universo que eu conhecia. Era verdade na época e é verdade agora. Bom, essa frase deixa claro duas coisas. Primeiro, alguém perguntou sobre aquele universo, concorda? E a pergunta foi tão estranha, cara, que até o Spider ficou pensativo. Será que algum outro Homem-Aranha visitou essa versão do universo no ar? Pra mim, tipo, é o que faria sentido, ok? Algum outro aranha, ou sei lá, talvez algum outro personagem passou por esse universo e fez contato com o Spider. Aí o cara perguntou, que universo é esse aqui que eu tô? Faz sentido, né? Provavelmente um viajante espacial que encontrou o Spider rapidinho nesse universo. Deadpool, por exemplo, sei lá. Segundo, o Spider não conheceu o multiverso. Ele deixa claro que esse é o único universo que ele conhece. Tanto na época como agora. Faz sentido, ele disse isso. Claro, galera, como nerd, eu gosto de teorizar o que isso pode significar. Se você gosta disso também. Primeiro, pode ser que um outro Homem-Aranha tenha passado por esse universo quando o Spider era mais jovem. A Sony poderia mostrar esse encontro no próximo filme do Aranha-Verso do Miles Morales, né? Isso é maneiro, poderia mostrar ele passando por esse universo. Quem sabe procurando o outro noir da animação, que também é dublado pelo Nicolas Cage, olha isso, né? A Sony já fez essas referências com live action nas animações. Até o Andrew Garfield já apareceu no filme. Pra mim, essa frase do começo é uma forma de falar que esse Spider não é um noir da animação do Aranha-Verso. Ao mesmo tempo que ela deixa uma sementinha plantada ali. Pra quem sabe, né, talvez no futuro eles usarem. E eu vou ser bem sincero, cara, se eu fosse a Marvel, eu fazia o Dr. Tino viajando pelo multiverso, encontrando o Spider só pra perguntar, que universo é esse? Caraca, meu irmão, seria bom demais, bacaraca isso. Só pelo fanservice. Agora, oficialmente, a série não mostra nada de multiverso além dessa frase no começo, ok? A Sony tem mania de querer forçar uma referência com o Sam ou com o sucesso da casa. Mas será que um outro viajante multiversal passou mesmo por esse universo? Será que a gente vai ver o Spider no Homem-Aranha além do Aranha-Verso ou em Vingadores de Guerra Secreta? Comenta aí o que vocês acham. Uma vez eu falei aqui no canal que a Sony em algum momento vai tentar transformar tudo em Spider-Man. O jogo Marvel's Spider-Man foi por esse caminho. E agora a série. Eu acho que os filmes só não fizeram isso ainda porque agora a Marvel tá no controle. Mas é uma forma de, digamos, universalizar a marca, igual fizeram com Superman. Vale a pena? Galera, vocês já sacaram o que eu penso da série. Acho que eu não preciso falar mais nada do que isso, né? Tudo que eu falei até agora é ponto positivo. E se tem um ponto negativo, são coisas pequenas, nada que atrapalhe. Eu não acho um problema ela não ser fiel aos quadrinhos. Pelo contrário, sabe, ela recria o mito do Homem-Aranha de um jeito bom.
refaz a ideia do Spider em outro contexto, onde ele é um cara mais velho, com uma vida completamente diferente, mais sofrida, sabe? Sem a influência dos tios, que a gente tá acostumado. Então, assim, ele cresceu de outro jeito. É o tipo de mudança que, quando funciona, cara, você soma ela ao universo do personagem. Não é uma versão que destrói o personagem, como fizeram, por exemplo, com o Ciclope nos X-Men da Fox. Aqui não, cara, que eles acertaram em cheio, né? E é isso que prende a gente do começo ao fim. Sabe quando a gente reclama de uma série e o pessoal fala assim, ah, você só tá dando hate? Não é isso, cara. A série precisa prender o público. Se você termina o episódio já querendo o próximo, pra mim, meu irmão, cumpriu o papel. Esse é o papel de uma série. Não tem que relativizar. Ah, você precisa ver o desenvolvimento do personagem. Ah, mas você quer uma luta épica toda hora? Cara, a série Spider-Noir mostra que não precisa de luta toda hora. Mostra que dá pra desenvolver um personagem paralelo com a história. Eu mesmo curti pra caraca o Cabelo de Prata. O roteiro, quando é bom, faz você ficar curioso pro próximo episódio. E aí, no final dos contos, você quer saber quem morreu, quem levou tiro, né? Como que o personagem vai reagir com uma notícia. Eu espero muito, cara, que role uma segunda temporada de Spider-Noir. Sucesso total. Vi que os produtores estão super animados. Parte criativa quer fazer.